Queridos, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui no culto de família para estar adorando ao Senhor. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para que possamos iniciar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, eterno e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento que passamos em oração aqui, pelo momento que oramos ao Senhor e clamamos pela Tua palavra, pelo momento de estudo, Senhor, pelo momento, Senhor, aonde tivemos comunhão com o Senhor. Ó Deus, mas nessa hora, Pai, é o momento também, meu Deus, aonde nós vamos dar sequência, Senhor, a esse culto. Fale conosco, deixa uma falção do Teu poder nesse lugar. Nós estamos extremamente necessitados de ouvir a Tua voz, a Tua revelação nessa noite. Fale conosco, Deus. Precisamos, ó Pai, do Teu agir ainda mais no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem veio aqui buscar o Senhor? Amém? Nessa noite nós vamos cantar ao Senhor louvores. Se você sabe o seu louvor, nos ajude a cantar essa canção no nome de Jesus. Podeis acertar, mas se você souber cantar esse louvor, nos ajude a adorar o nosso Deus com toda a tua intensidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
descer, Espírito vem junto ao ser. Aleluia, Senhor. Queremos derramar a nossa vida diante do teu altar. Queremos apresentar a nossa vida em holocausto ao Senhor. Queremos apresentar a nossa vida em adoração ao Senhor. Porque tu és o nosso Senhor e Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa vida. Aleluia, amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: ainda não acabou. Deus está no controle de tudo. Aleluia, amém. Você que sabe essa canção, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ajude o pastor no nome de Jesus. Amém? Se você pensa que está tudo terminado, que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra do Senhor. Se você se ajoelha, não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfaram. Uma coisa eu quero te falar: agora da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Como posso dar sua bênção nos aqui. Agora da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Como gosta da sua bênção nos aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O Deus do
Senhor não foi quebrado, se agora esse renovo de poder. Agora da segunda casa será maior cada primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Sinta a sua bênção aqui. A glória da segunda casa, a vitória está garantida. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção aqui. Tome posse da sua bênção aqui. Aleluia, Senhor. Nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Nós tomamos posse desta palavra. Nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança. Palavra para você que entrou aqui nesse lugar. O Senhor é aquele que está no controle da sua vida. Ele está no controle de tudo. Ele é Deus. Chore, se apresente ainda mais diante de Deus. Abra o teu coração para o Senhor ainda mais. Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Amém? No nome de Jesus, esse momento que está passando para o nosso irmão e obreiro, pastor Wagner, nosso pastor operador da igreja, que vai estar cantando louvor ao Senhor e logo após vai estar trazendo a palavra do fé, ou assim que se tivesse, que o Senhor tocar no coração. Se quiser dar a palavra primeiro, cantar depois, o Senhor ministra da sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor. Estamos de volta para isso, tudo bem? Amém? Vamos ao Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez. A Ele seja exaltado. Nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical os atributos de Jesus. Jesus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Os atributos de Deus. Amém? Vamos adorar esse Papai querido, maravilhoso. Amém? Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, Deus, ó Pai querido, para te exaltar, Pai. Não importa, Deus, ó Pai querido, as circunstâncias, as provações. Não importa, Senhor, Deus, ó Pai querido, quanto se levantou contra nós. Mas nós sabemos que Tu sempre será Deus.
abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Glória a Deus. E o Senhor tem para nós essa noite como uma palavra de oferta, o escrito de Paulo a Coríntios, dizendo assim nessa noite: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aleluia! Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, toda suficiência, superar a abundância em toda boa obra. Amém? E nessa noite, queridos amados, a palavra de oferta aos nossos corações, o Senhor nos convida a darmos, não com tristeza. Poxa, esse dinheiro vai me faltar amanhã. Poxa, esse dinheiro era para mim comprar um lanche. Esse dinheiro era para mim fazer alguma coisa depois. Nós não, dá com alegria, sabendo que aquele dinheiro, o Senhor, Ele nos tem suprido. Dá com alegria, sabendo, Senhor, eu estou te dando, não porque o Senhor precisa, mas é o meu reconhecimento da tua grandeza. E nesse livro, o Paulo, ele fala acerca de uma coleta aos pobres irmãos que estavam em Jerusalém. E aqui, um convite para todos nós nessa noite. Viemos ofertar a Deus com o coração de alegria pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Convido os irmãos a levantar suas mãos, aqueles que podem. A mão direita daquele que é direito, a mão destra daquele que é destra. E vamos adorar o Papai querido. Papai, nesta noite, nós te agradecemos. Nós te glorificamos, Senhor Deus, ó Pai, que é a tua maravilha que é feita em nossa vida diariamente, 24 horas por dia. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por mudar a trajetória das nossas vidas, das nossas famílias, ó Pai. Obrigado, Papai querido, pelos teus olhos estar sempre à nossa frente. E pela tua onisciência, ó Pai, estar sempre à frente dos meus pensamentos. Nessa noite, Senhor Deus, ó Pai, eu estou contribuindo, Senhor, não porque o Senhor precisa, mas porque a tua obra precisa para se locomover a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a estar trazendo em nome de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo fonte. Alegria. Alegria de toda a
professoras, nós vamos estar orando pelas crianças para dividir em departamentos, amém? No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero dar um pouquinho, considerar, no nome de Jesus, amém? Estende as mãos para cá, irmão, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor, as crianças, abençoe, Senhor, meu Deus, os professores, ó Deus, derrame a tua graça e a tua unção ainda mais, meu Deus, sobre as professoras, que as crianças possam aprender ainda mais da tua palavra, que a unção do teu Espírito venha sobre, meu Deus, essas crianças, meu Deus, que aqui está o presente e o futuro da igreja, abençoe ainda mais a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amados irmãos, nesse momento, eu estou feliz em poder estar aqui para compartilhar essa palavra com vocês, para compartilhar esse momento de família. Temos famílias aqui, temos mais pessoas que não puderam, mais membros que não puderam estar presentes aqui, porém, o Senhor preparou esse momento para você que está aqui hoje. Semana que vem, os irmãos vão estar vindo aqui, vão estar recebendo a proporção, a porção que o Senhor vai preparar para eles. Porém, hoje, vocês vão estar recebendo da porção que o Senhor preparou para vocês. Amém? Eu gostaria que vocês abram comigo a sua Bíblia, a palavra da revelação, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, Segunda Reis, capítulo 4, versículo 19. Segunda Reis 4, versículo 19. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 19. À medida que você for achando, tiver condições, se colocar de pé. Segunda Reis 4, versículo 19. Amém? Tem uma Bíblia eletrônica ali também para ajudar. Diz assim, 2 Reis 4, 19. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Versículo 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e teve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta sobre ela e saiu. Amém? Em nome de Jesus, podeis assentar, feche os seus olhos. Pai, nós somos extremamente necessitados de ouvir essa voz, ouvir essa palavra e a revelação da sua voz, meu Deus, a revelação do Senhor para conosco. Ó Deus, fale em nossas mentes, em nossos corações, que haja salvação, que haja o mover da ação do teu Espírito para conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, a temática de hoje é família. Em cima desse texto que nós lemos, eu fiz algumas anotações, alguns versículos e algumas temáticas que elas trazem um impacto diretamente para a nossa família. Ela traz informações preciosas para o nosso lar.
oração, no seu local de missão, no seu local de concentração, no seu local de discipulado, ele precisava passar por ali. Ele passava por aquela cidade. E naquela cidade tinha uma mulher rica. A Bíblia não fala o nome dela, mas chama ela de Sunamita. Sunamita é quem morava em Sunem. Então, quem morava no território de Sunem era chamado de Sunamita. Então, a Bíblia trata essa mulher como Sunamita e fala que essa mulher, nós não podemos confundir Sunamita com Sulamita. Sulamita é a esposa de Salomão. A mulher essa que mora em Sunem, chamada de Sunamita. Então não pode confundir as pessoas. Mas essa mulher era rica, abastada, ou seja, tinha bastante recurso. Mas ela era temente a Deus. Ela era temente ao Senhor. Ela era temente a Deus. E ela observava que Eliseu e Geazi passavam por ali, em tempos e em tempos. E ela parava Eliseu e dava para ele pouco comida. Ela alimentava o homem de Deus. A primeira observação que eu fiz aqui no versículo 8 é que uma família saudável, ela tem que ser temente a Deus. Porque se ela não for temente a Deus, se ela não for praticante dos princípios da palavra do Senhor, ela pode ser até uma família unida, ela pode ter até recursos, pode até ter bens, mas se ela não tiver intimidade com Jesus, não tiver a vida entregue a Cristo, o final de tudo é a morte eterna. E uma abertura para o adversário entrar dentro das casas com as suas mazelas. Então, o primeiro ponto importante em uma família é temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é algo importante no lar. E aquela mulher tinha isso muito bem explícito nela. Ela tinha o temor do Senhor. Ela sabia que Eliseu estava em missão. Então o que ela podia fazer para ajudar o homem de Deus? O que ela podia fazer para ajudar o ministério, para ajudar a obra de Deus? A pergunta importante para nós aqui é: nós, como família, temos que a cada dia mais, dentro do nosso lar, entender que nós temos uma missão, que nós temos um propósito, que nós temos uma obra para realizar nessa terra, a obra do Senhor. Aquela mulher, ela observou o homem de Deus passando e ela pensou: o que podemos fazer para ajudar ele? Ela, toda vez que Eliseu passava por ali, ela dava pão para ele comer. Ela alimentava o homem de Deus.
versículo 9. E diz assim: e tendo ela observado o homem de Deus, observado Eliseu passando, e ela falou assim para o seu marido: esse homem, verdadeiramente, ele é o homem de Deus. Ele é o homem de Deus. O que isso traz de importante para a família hoje? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vai estar falando de um dom chamado discernimento de espírito. Então aquela mulher, quem trouxe a revelação para ela que aquele homem era de Deus, foi o próprio Senhor. Que ela teve o entendimento, a tranquilidade de saber que ela estava focando no lugar certo, que ela estava investindo no lugar certo, que ela estava investindo na pessoa certa. Amém, queridos? O que isso significa? Trazendo para nós, dentro do seio familiar, precisa ainda mais ter o discernimento de espírito. O discernimento do Espírito de Deus precisa, esse dom precisa ainda mais ser ativado dentro da igreja. Amém, queridos? Dentro dos irmãos, precisa ainda mais na família. Então, passando por lá, começa a ter porquê. Família tem crise. Família tem momentos onde às vezes há uma desproveniência financeira. Às vezes aperta alguma coisa. Às vezes tem que apertar aqui e apertar ali para a conta chegar no final do mês. Às vezes alguma coisa sai do controle, às vezes alguém ficou doente e aí tem que comprar um remédio que não estava programado, ou às vezes quebrou alguma roda do carro que não estava programada e o pneu às vezes sai, a outra dá 300, 400 reais dependendo do pneu. E às vezes vem umas despesas que não estão dentro da programação. Às vezes algumas coisas acontecem dentro do lar, algumas lutas, alguns entraves, algumas situações acontecem, aonde a família tem que parar e tem que pensar: opa, isso aqui é natural ou isso aqui é espiritual? Discernimento. Às vezes a família está bem, de repente começa a ter briga, tem contenda, tem confusão, tem discórdia. A mulher que não se entende, era tudo normal dentro do lar, daqui a pouco não está se entendendo mais com o marido. Os filhos não estão falando a mesma linguagem. A gente está acontecendo uma batalha espiritual que muitas vezes o homem e a mulher se colocou na posição para poder adorar a Deus, e começam a vir as tribulações, as lutas e as perseguições. E é onde precisamos ainda mais estar tendo o discernimento do Espírito. Se está tendo alguma briga, alguma contenda, algo que está anormal dentro do lar, às vezes um pensamento, às vezes uma mulher pensa uma coisa, um homem pensa outra, às vezes é normal, às vezes cada um tem uma ideia, mas tem que sentar e ajustar. Aonde tem que parar e falar: opa, vamos orar, meu amor, meu bem, meu filho, minha filha, vamos orar, Senhor. Eu tenho que resolver um negócio segunda-feira muito urgente, vamos parar e vamos orar a Deus. O discernimento do Espírito. Então, dentro da família de hoje, é muito importante para termos uma família saudável. Até mais do que Deus me deu em cima dessa mensagem é as atitudes para uma família saudável. E uma dessas atitudes é ser, primeira atitude, ser temente a Deus, ajudar na obra de Deus. Segunda atitude é ter um discernimento do Espírito, porque quando você coloca no teu coração o desejo de fazer a obra de Deus, vem se contratar, vem as lutas, vem
tem 3 portões. Eu tranquei o portão intermediário, deixei a chave assim, fiquei preso entre o portão da frente e o portão da entrada de casa. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí veio na minha mente assim, começa a reclamar dizendo, pior dia do mundo. Veio a voz e falou assim, fale que foi o pior dia do mundo. Eu parei e vi aquela voz, eu falei assim, eu estou vivendo o melhor dia da minha vida, glória a Deus. Deus, louvado seja o teu nome. Quando eu falei isso, a gente ia lá no centro, a gente ia lá no centro, aí era a Vitória, falava assim, a Vitória me conhece, ela estava assim, papai, quando tiver assim, um momento desse, ela entendeu que era um momento difícil, ela falou assim, você respira frozinha e solta a nuvem, uma coisa assim ela falou. Aí eu fui nuvenzinho, eu falei assim, ao Senhor, está tocando para minha filha, porque estamos em guerra espiritual. Quando o Uber acabou de chegar buzinando, aí eu contei para ele a situação, ele falou, não tem problema não, ele falou com um amigo dele que estava passando perto da loja de Lucélia, que trabalha na Shopee, entrega. Aí ele foi lá, pegou a chave, rapidinho trouxe, resolveu o problema. Então, quando vem o problema, vem a situação, a gente para e começa a entender tudo, e começa a adorar a Deus. Deus nos dá o discernimento nas tomadas de decisões. Eu estava com a cabeça tão cheia, eu acabei trocando de chave, peguei a chave da igreja, botei no bolso, e eu pensava na minha mente que eu estava com a minha chave do bolso. Eu estava com a chave da igreja. Mas no momento da crise, no momento da dificuldade, Deus dá, na hora que você clama a Ele te dá a sabedoria para você tomar a melhor decisão. Então aquela mulher teve discernimento. Deus falou, você não está investindo à toa, você está investindo na direção certa, na direção que Deus mandou. Então, amados, é algo muito importante a família ter discernimento. O homem solteiro ter o discernimento. A mulher solteira ter o discernimento. O homem casado ter o discernimento. A mulher casada ter o discernimento. O homem solteiro porque ele está ali, solteiro, buscando o Senhor, servindo a Deus. Me dá uma pessoa, uma companheira que venha ser uma mulher idônea, que venha seguir a sua obra. Aí um menino falou, você quer o quê? Uma companheira, vai lá e coloca uma mulher linda, mas que tem um pensamento totalmente contrário. Você está querendo ir para a igreja, a mulher é um mundão. E a mulher ainda fala assim, eu não vou te acompanhar para a igreja não. E a pessoa está tão ali e acaba, às vezes, tomando outras decisões. Aonde a gente tem que ter o quê? Discernimento. Amém, queridos? O discernimento, opa, calma aí. É um partidão. Porém, não tem os mesmos princípios que eu, não tem a mesma visão que eu, não tem o mesmo princípio que eu, para me dar trabalho. Senhor, me dê discernimento. E assim vice-versa. Na vida de casado, nós estamos falando de família, amém, irmão? Amém. Na vida de casado, não vem luta, vem problema, vem situações, o diabo sempre coloca, ele sabe o ponto fraco de cada um, e ele vai funducar o ponto fraco de cada um. Se o ponto fraco do homem é a mulher, ele vai sempre colocar uma mulher que às vezes sua esposa, que às vezes está brigada com você, ou às vezes está num ponto ali que precisa ser resolvido. O inimigo vai colocar uma mulher que às vezes, na visão natural, olha e fala assim, nossa, isso aqui ela tem as qualidades que a minha esposa não tem, mas é tudo machada do diabo para enganar. Então o diabo ele vai fazer de tudo para tirar a igreja do foco, para tirar a igreja do propósito. Então o
relacionamento com a igreja. Então, queridos, precisamos ainda mais abraçar aquilo que Deus está nos dando na direção dele. Ter ainda mais um discernimento, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, o versículo 10 e 11 tem outra mensagem importante para nós. Diz assim, o versículo 10: façamos depois um pequeno quarto, versículo 10. E no versículo 11, o quarto está pronto. Fizeram um quarto. Aquela mulher rica chamou seu esposo e todos os dois chegaram a uma conclusão que eles tinham que fazer algo mais além do que dar pão para o profeta. Eles tinham que construir um quarto para ele, para quando ele passar, ele ter um local ali para poder repousar. Ali naquele quarto ia ter uma cama, uma mesa e uma lamparina. Então, quando o profeta chegou naquele lugar, ele viu um quarto preparado para ele. E quando ele viu aquele quarto preparado para ele ficou feliz, entrou no quarto, ele não dormiu. Ele virou para o seu assistente, Geazi, e disse: Geazi, e essa mulher? Chama ela para cá. E mandou chamar aquela mulher. E quando aquela mulher chegou, ela perguntou, o profeta falou para ela: você está precisando de quê? O que eu posso fazer por você? Que você nos hospedou, você deu pão para nós, agora construiu um quarto para nós. O que nós podemos fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você quer que eu converse com o rei? É alguma coisa que eu preciso? Algum assunto relacionado à política que eu posso ir lá intervir com o rei por você? É alguma coisa relacionada à ordem de segurança pública a qual eu posso ir lá e intervir e conversar com o chefe da guarda lá por você? E ela disse: não, rei, não, profeta, eu não preciso nada disso. Eu sou uma mulher que eu tenho acesso. Eu não tenho necessidade disso. Ou seja, ela é uma mulher de influência lá. Eu não estou precisando de nada. Na visão natural. Se assim como observador, ele não falou assim: profeta, essa mulher, ela tem tudo. Tem bens, uma casa boa, fez um quarto bom para nós. Mas ela não tem filho. Ela não tem herdeiro. O profeta falou assim diz o Senhor, que você vai ter um herdeiro. Aleluia. Você vai ter um descendente. E ali se passou o tempo determinado. E a Bíblia diz que aquela mulher conheceu seu esposo e aquele casal tiveram um filho. E lemos a partir do versículo 17 que essa criança já estava um pouquinho grande. Agora ela estava correndo dentro de casa, brincando para lá e para cá. O seu pai estava tomando conta da lavoura. A mãe falou: filho, vai lá brincar com seu pai, vai lá perto do seu pai, vai lá gastar energia com ele lá um pouquinho. Quando a criança foi ter com o pai, isso era próximo do meio-dia. Quando a criança foi ter com o pai, ela começou a dizer: pai, estou com muita dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, muita dor na minha cabeça. Então aquele homem, versículo 17, diz: aquele homem disse para o seu criado: leva o menino para a mãe. Ele estava na roça, ele estava no local onde ele estava preparando a lavoura. A criança foi ao encontro dele, passou mal, ele mandou
ela vira para o seu servo e diz: fala para o meu marido que eu preciso de uma mula, ajeitar uma mula, um transporte. O marido dela virou para ela e falou: vai para onde? Ela: vou ter com o profeta. Mas você vai ter com o profeta por quê? Não é nenhuma festa de boa nova, não tem nenhuma ocasião específica, então você vai conversar com o profeta por quê? Está tudo bem com a criança. E a resposta dela foi: Deus. A resposta dela foi: vai tudo bem. E ajeitou-se então o transporte dela, e ela foi ao encontro do profeta que estava orando. Quando o profeta se aproximou-se dela, quando ela estava próxima ao profeta, o profeta, vendo ela, mandou Geazi ao encontro, perguntar se estava tudo bem, porque aquela ocasião não era uma ocasião normal, aquilo não era normal acontecer. Estava acontecendo alguma coisa, o profeta sabia. Quando chega até ela e pergunta: como estão as coisas? Geazi pergunta. Então ela responde. Quando Geazi pergunta para ela: como está o marido? Como está a criança? E ela responde: vai tudo bem. Novamente: vai tudo bem. Chega até o profeta. E quando chega até o profeta pergunta: como é que estão as coisas? Como estão as coisas? E ela responde: porventura eu te pedi alguma coisa? Porventura eu te pedi um filho? Eu sabia que eu não podia ter filho. Agora, por que Deus me deu um filho, sabendo que eu não podia criar, ia acontecer isso? Eu não queria isso, eu não pedi isso. O profeta falou: onde está a criança? Lá no quarto que eu fiz para você. Virou para Geazi e falou: Geazi, pega o meu bordão, o meu cajado, e vai até a criança. Vai correndo. Chega lá, coloca o meu cajado sobre a criança. Geazi saiu correndo, desceu, correndo, chegou lá, abriu a porta do quarto, viu a criança deitada na cama, pegou o cajado dele, colocou o cajado de Eliseu e colocou sobre a criança. Mas nada aconteceu. Geazi volta até o profeta e diz: olha, eu fiz o que o Senhor mandou, mas nada aconteceu. Então Eliseu sai do local onde ele está e vai ao encontro daquela criança que estava morta, e vai até aquela criança, e vai até aquela casa que outrora estava em alegria, mas agora estava pranto e tristeza. Outrora havia felicidade, uma criança correndo pelo quintal, uma criança correndo entre o pai e ia para a mãe, voltava para o pai, mas agora a tristeza, a alegria se tornou tristeza, porque havia luto naquele lugar. Mas então o profeta Eliseu vai ao encontro daquela criança, vai ao encontro daquela situação. E quando ele chega lá, ele encontra aquela criança caída, aquela criança deitada na cama. Então ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, ele fala com Deus. E quando ele fala com Deus, algo
ambiente de tristeza se transforma em um ambiente de alegria. Pastor, qual é a mensagem em cima dessa passagem? Podemos observar que quando o homem de Deus e quando a mulher de Deus, ele coloca no seu coração o desejo de abraçar a obra, de abraçar o seu ministério, o desejo de trazer Jesus ainda mais para dentro da sua casa, para dentro da sua família, trazer Jesus aqui, convidando Jesus para ser agora um morador permanente dentro do seu lar. E aqui eu não estou falando de quatro paredes, aqui eu estou falando de o templo que é a nossa vida. E quando convidamos Jesus para entrar dentro da nossa vida, Ele entra e Ele transforma o ambiente de tristeza em alegria, né? E a Bíblia diz que o profeta, ele clamou ao Senhor, o milagre aconteceu. A criança estava morta, ressuscita. O interessante é quando Deus, o nosso Senhor, olha para dentro daquela mulher que já estava sem esperança nessa área da natalidade, nessa área de fertilidade, nessa área de ter criança, de ter descendência. Ela já não esperava mais, ela já não tinha mais esperança. Mas a fidelidade deles ao Senhor, o propósito do coração deles agradou ao Senhor, e o Senhor mudou a história da vida deles. Isso significa que o Senhor é aquele que sabe a nossa necessidade verdadeira. E ele sabia a necessidade daquela mulher. Ele sabia o sonho do marido e da esposa. E foi Deus. Só que veio o filho, mas também veio as provações, mas também veio as turbulências, que aquela criança morreu. Isso significa, quando nós somos servos do Senhor, quando nós somos adoradores do Senhor, quando nós desejamos buscar o Senhor, os problemas podem vir, as lutas podem vir, mas a Bíblia diz que Deus não permite vir sobre nós nem fardo que a gente não possa suportar. Então Deus conhecia a estrutura dela, conhecia a estrutura dele. E Deus queria ter ainda mais experiência com aquela mulher e dar experiência para aquele homem. O interessante é que aquela mulher pegou a criança, colocou morta no quarto do profeta, saiu. E quando ela saiu, o marido perguntou como está a criança, ela respondeu, vai, tudo bem. Depois Geazi perguntou como está a criança, ela respondeu, vai, tudo bem. E o que isso significa? Isso significa que aquela mulher, ela sabia que tinha a pessoa certa para ela apresentar as suas limitações, os seus problemas. E aqui é um ponto importante para nós, igreja, ainda mais entendermos que ainda que venha problema, que ainda que venha tribulações, mas é o Senhor, o nosso Deus, é aquele que está sempre pronto para ouvir as nossas situações. Porque Ele é a pessoa certa que nós devemos levar as nossas situações. Está passando por problema no casamento, está passando por problema na área financeira, está passando por problema na área do trabalho, alguma situação, clame ao Senhor ainda mais, busque a direção de Deus.
do seu querer. E a Bíblia diz que Deus mudou a história daquela mulher. Deus mudou a história daquele homem. Mas eu quero dizer para os irmãos que o resumo dessa história de 1 Reis, no capítulo 4, do versículo do 1 ao 20, ela vai estar falando a respeito de uma mulher que tinha atitude, de uma mulher que entendeu que ela precisava ter uma família, aonde o temor do Senhor precisava ser algo importante dentro do seu lar. Ela entendeu que ela tinha que ter, dentro dela tinha que ter um discernimento do Senhor. Versículo 9. Ela também entendeu que ela precisava, versículo 10 e 11, que ela precisava amar uns aos outros. Salmos 145, versículo 14. Se compadecer com a necessidade do outro. Às vezes dentro da nossa casa mesmo tem um momento de sentar com a esposa e conversar, tem um momento de ouvir, tem um momento de pegar o filho, a filha e sair para poder dar uma voltinha, poder ouvir, brincar. Tem um momento de orar pelos irmãos, tem um momento de olhar a necessidade do outro, irmão que não vem na igreja hoje, chegando em casa, pega o telefone, o irmão, olha, eu senti sua ausência na igreja, eu estou orando por você, está precisando de alguma coisa? O amor, ela entendeu a necessidade do próximo. Vamos construir um quarto do profeta. Nós não sabemos como ele dorme, aonde ele dorme. Então vamos construir um quarto para ele. Ele é o homem de Deus, ele precisa ser honrado. Então eles construíram aquilo que eles podiam fazer de melhor para o profeta. Ou seja, uma cama, uma mesa, uma lamparina. A cama para poder descansar, a mesa para poder apoiar, para poder se alimentar e ali suprir a sua necessidade. E uma lamparina para poder clarear onde estava de novo, onde estivesse à noite. Então, querido, o Senhor, Ele era aquele que deu para o profeta aquilo que ele precisava naquele momento. E o Senhor olhou a atitude do coração daquela mulher, as suas ações, e retribuiu para ela, não o que ela queria, mas aquilo que ele sabia que eles precisavam. Então, meus amados irmãos, que possamos continuar sendo servos do Senhor, temente ao Senhor, buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E naquele grande dia, naquele momento do céu, a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, todo sofrimento, toda dor, toda luta, todas as tribulações, os momentos de perseguições, nada disso vai se comparar ao tamanho do gozo, o tamanho da alegria, o tamanho da felicidade que vamos ter na eternidade com Deus. Por isso, amados, vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Amados irmãos, nesse momento, eu gostaria de convidar a vocês que se colocam de pé. Eu quero orar por vocês, você não pode. A palavra para nós nessa noite é as atitudes para uma família saudável. Ainda mais buscar ao Senhor, ainda mais ter o servimento do Espírito dentro do nosso lar, ainda mais amar uns aos outros, interceder uns pelos outros, a compaixão de Deus
está próximo para voltar, vai estar próximo à sua volta para lhe levar a sua igreja para viver com ele naquele grande dia. Nesse momento eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, aqui estamos clamando pelo poder que há na tua palavra. Nós estamos aqui clamando pelo poder que há no nome do Senhor. Ó Pai, toma a tua igreja nesse momento, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o ponto forte e fraco de cada um. Mas o Senhor é aquele que tem fortalecido a tua igreja, tem chamado a tua igreja de vencedora, de vitoriosa no Senhor. Por isso, fortalece a vida de cada um. Nós somos a geração eleita, povo, santo, sacerdote, povo adquirido. Ó Deus, abençoe ainda mais a vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, que na segunda-feira das tomadas de decisões, ó Deus, que o Senhor possa abençoar ainda mais a mente dela, a mente dele, que a tomada de decisões dos lares, que a tomada de decisões na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na vida intelectual, meu Deus, em todas as áreas dos filhos sejam abençoados pelo teu discernimento do Senhor ainda mais. Ó Deus, abençoe a vida da tua igreja. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados irmãos, eu quero dizer a todos vocês que possamos continuar em vida de oração, que possamos continuar na vida de busca e de intensa adoração ao nosso Deus, porque Ele é aquele que cuida da sua amada igreja. Na sexta-feira nós estaremos aqui às 19 horas e 5 minutos com o nosso live, amém? E às 20 horas nós estaremos aqui com o nosso culto de oração para a glória do Senhor, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos continuar na busca do Senhor, que possamos passar uma semana de santidade, de intimidade com o Espírito Santo. Se você puder orar pelo irmão, ver o irmão que está faltando hoje, ligar para ele e orar com ele, será uma bênção, amém? Em nome de Jesus, meu irmão Renato que já testificou para mim que não podia estar hoje. Alguns irmãos não puderam estar aqui, porém, todavia, tem pessoas que precisam da nossa oração. Então, olhe uns pelos outros, vamos evangelizar, visitar para a semana que vem a gente encher essas cadeiras ainda mais. Contamos com o apoio de vocês, no nome de Jesus. Amém? Amém ou amém, irmãos? Amém. Amém? No nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Eu vou pedir os irmãos que façam assim com sua mão, por favor. Em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor. Tem cantina ali embaixo. Amém. Obrigado. Nós temos cantina ali embaixo a R$5, um copo de refrigerante. Temos cantina lá embaixo, de salgado. E esse salgado é uma coxinha de frango. Amém. E ela vai te dar R$5 com um copo de refrigerante. Agora ficou melhor, né? Amém? Então, amados, Deus abençoe, ajude a cantina lá, que o objetivo é ainda mais estar ajudando na obra do Senhor, da carne do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse momento que está aqui passando. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida dos irmãos. Abençoe ainda mais a vida da tua igreja. Derrama a tua unção, tua autoridade, tua ousadia ainda mais sobre a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Leva o teu Espírito para as tuas casas, baixa as tuas gloriosas e potentes mãos. Dando a cada um deles uma noite de paz, de intimidade, de unção e alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz maravilhosa do nosso Deus, que as duas consolações e a comunhão plena e santa do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e por todo sempre. Todos digam